Eu achava que comprar minha própria casa finalmente significaria liberdade. Chega de viver sob as regras deles. Chega de ser a segunda opção. Mas no dia em que entrei pela minha porta, percebi que meus pais já tinham estado lá. Eles copiaram minha chave pelas minhas costas. Apareceram enquanto eu estava no trabalho, reorganizaram meus móveis como se fossem deles, e quando a fechadura não serviu mais, trouxeram um chaveiro. Minha casa, meu único lugar seguro, nunca foi minha aos olhos deles. E naquele momento, eu soube que não se tratava apenas de uma casa. Tratava-se da minha vida inteira, sendo roubada, pedaço por pedaço. Eu sou Felipe Mendes, e esta é a minha história, Chuaê. Mas antes de compartilhar minha história e história com vocês, eu adoraria saber que estão aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoraria ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te tocar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Significa mais do que você imagina. Às vezes, saber que minha voz é ouvida é a única coisa que me mantém de pé. Comprei a casa, sem contar aos meus pais, porque queria uma coisa na minha vida que fosse só minha, sem interferências. A chuva do fim de tarde evaporava do asfalto da Vila das Flores, em Belo Horizonte, como um hálito no vidro, quando abri a porta da minha casa. E a sacola de compras escorregou dos meus dedos. O pote de molho de tomate explodiu no azulejo branco, numa mancha vermelha fina que parecia demais com uma cena de crime. Eu congelei, as chaves ainda balançando na minha mão, e então ouvi o estalo suave de uma fita métrica, o arrastar de pernas de móveis. Minha mãe estava na minha sala de estar. Minha irmã também. Márcia e Isabela estavam sob a luz quente da cozinha, como se fossem as donas do lugar, passando o dedo na aba de metal da trena, lendo números uma para a outra, afastando minha poltrona da janela, cobiçando o quarto pintado de azul que eu já havia escolhido para ser meu escritório. O cheiro de chuva e tomate se misturou até eu sentir um gosto de ferro na boca. "O que vocês estão fazendo aqui?" eu disse, mas minha voz saiu calma demais para combinar com a batida do meu peito. "Você chegou cedo", disse Isabela, como se eu a tivesse interrompido. Minha mãe nem se abalou. "Achamos que você trabalhava até às 5, disse ela, afofando uma almofada pela qual nunca pagou. "Mandei fazer uma cópia da chave ontem, quando passei para te parabenizar." A memória me atingiu como uma panela caindo. O dia em que ela passou para usar o banheiro, a bolsa convenientemente esquecida no console do corredor. Eu buscando água, ela demorando um pouco demais para voltar. Uma vez, eu havia entregado minha chave reserva para um encanador. "É temporário", eu disse, mas ela ficou com a chave por alguns dias e a devolveu num chaveiro que parecia um pouco mais pesado. Eu não tinha me permitido medir o tamanho do erro. Agora, o erro estava na minha cozinha com uma fita métrica. "Você copiou minha chave." Não era uma pergunta. "Não seja dramático", disse ela, com a voz adocicada. "Estamos apenas tentando descobrir como fazer isso funcionar para todo mundo." "Este lugar tem 3 quartos, interveio Isabela. "Você não pode estar falando sério sobre morar aqui sozinho. As crianças precisam de espaço. Aquele quarto azul seria perfeito para a Helena, o que tem a janela grande." O sorriso dela tinha aquela pena ensaiada que eu cresci engolindo. Minha casa, não nosso projeto. Passei entre elas, peguei a mão de Isabela e tirei a trena de seus dedos. "Vocês têm 2 minutos para sair", eu disse, e me surpreendi ao falar sério. "Você não se atreveria", disse minha mãe, a boca se contraindo. 1 minuto e 50, eu disse, apontando para a porta com uma mão que já não tremia. Elas saíram fazendo barulho.
Isabela resmungando, minha mãe batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Eu girei a tranca e ouvi o clique que soou como uma coluna se alinhando. Então, olhei para o molho vermelho se infiltrando no rejunte, como se a própria casa estivesse sangrando. Ajoelhei-me e comecei a limpar. Não vi as lágrimas até o azulejo ficar embaçado. O telefone acendeu com o nome Décio. Atendi porque 30 anos de treinamento são difíceis de matar em uma tarde. Que diabos você está fazendo? Meu pai trovejou. Sua mãe está aos prantos. Você está destruindo esta família com seu egoísmo. Pressionei o pano contra uma mancha vermelha teimosa e não disse nada. Família ajuda a família, ele latiu. Você sempre entendeu isso. Desliguei na cara dele e deixei o pano de lado, com as palmas das mãos ardendo. Na parede da entrada, a foto de família que eu havia trazido por hábito, sorrisos de Natal, eu deslocado do centro. Capturou a luz. Virei-a de bruços e senti o ar mudar. A casa não estava sangrando. Estava limpando a garganta. Fiz uma lista em um post-it com as mãos molhadas. Trocar fechaduras. Instalar câmeras. Ligar para o banco. Desativar compartilhamento de localização. Acrescentei, verificar correspondência da Associação de Moradores. E sublinhei. Então, caminhei até o quarto azul e parei na porta. A trena havia deixado um arranhão tênue no rodapé. Como uma linha de fronteira desenhada sem o meu consentimento. A voz de Isabela ecoou. Perfeito para a Helena. E meu estômago se revirou. Desta vez, não. A chuva havia diminuído para um sussurro. Pela janela da frente, vi uma cortina do outro lado da rua se mexer. O olho de um vizinho se retraindo, como a maré. Eu deveria ter me sentido exposto. Em vez disso, senti-me visto, o que era diferente. Tranquei a porta novamente só para sentir. A tranca deu outra resposta pequena e limpa. Em algum lugar, sob o cheiro de tomate e sabão, senti algo mais na cozinha. Possibilidade, talvez, ou simplesmente um cômodo que ouviria o que eu dissesse e guardaria para si. A manhã chegou cinzenta e honesta. Fiz café, abri a porta dos fundos para deixar o ar úmido entrar e tentei acreditar no silêncio. Meu telefone apitou com uma notificação. Isabela havia me marcado. Toquei, esperando um teatro educado. O que vi foi uma postagem datada de 3 semanas antes de eu fechar a compra da casa. Seus 3 filhos espremidos em um sofá-cama, bochechas infladas em um beicinho ensaiado, com a legenda: lugar maior em breve. Família em primeiro lugar. Nos comentários, um amigo perguntou: qual quarto a Helena vai ficar? Isabela respondeu: o azul com a janela grande. João e Theo vão dividir o do outro lado do corredor. Mamãe acha que o terceiro quarto deveria continuar sendo um quarto de hóspedes para a tia Carolina. O café respingou no meu pulso. Não senti o calor. 3 semanas antes de eu assinar, eles já tinham desenhado um mapa da minha casa, antes mesmo de eu ser o dono. Não foi um impulso, então. Foi um plano. Outro bip. Desta vez, uma mensagem de grupo de texto para a qual eu não deveria ter sido incluído. Mãe, pai, Isabela. Não se preocupem com o chilique do Felipe, minha mãe havia escrito. Ele vai ceder assim que vocês se instalarem. Ele sempre cede. As palavras eram pregos pequenos e perfeitos. Ele sempre cede. Coloquei o telefone no balcão com tanta delicadeza que o ato pareceu uma rebelião. Liguei para a cooperativa de crédito Serra Azul enquanto a chaleira apitava, porque minhas mãos precisavam de uma tarefa. Olá, eu disse quando a atendente respondeu. Estou confirmando meu endereço de correspondência. Os boletos do meu financiamento não chegaram.
o som do teclado do lado dela. Temos uma atualização para encaminhar os boletos para o endereço de seus pais, para maior segurança, disse ela alegremente. Eles ligaram na semana passada. Olhei para a tranca da porta e a tranca olhou de volta. Essa atualização não está autorizada, eu disse. E porque a lei brasileira permite que um dos participantes grave uma conversa para sua própria defesa, e eu tinha aprendido a parar de pedir permissão para minha própria proteção, toquei em gravar e mantive minha voz firme. A atendente se desculpou, removeu o encaminhamento, fez uma anotação. Algo mais? Ela perguntou. Não, eu disse, mas anotei o nome dela, a hora e o número do protocolo em um caderno que eu não possuía no dia anterior. Antes de eu terminar de escrever, um e-mail chegou da Associação de Moradores, alegando que um vizinho havia denunciado atividade comercial no meu endereço. Li 2 vezes. Eu não administro um negócio da minha cozinha. Ocasionalmente, trago meu laptop para casa. Marquei o e-mail, salvei o PDF e adicionei a uma pasta que intitulei, sem ironia, fatos. Na hora do almoço, o céu ficou de um azul forte, do tipo que faz as montanhas parecerem esculpidas. No estacionamento do escritório, a Priscila, da minha equipe, encostou-se no meu carro e me olhou. Você está bem? Ela perguntou. Sem rodeios. Problemas de família, eu disse, o que costumava significar tudo e nada. Quer que eu diga algo para a Via Daniela se eles aparecerem? Ela perguntou. Ela falava sério. Eu assenti. Obrigado. Pode ser que eu precise. De volta à casa naquela noite, andei de cômodo em cômodo com meu telefone, como um agrimensor, traçando uma nova fronteira. Liguei para a Noemi, a corretora que me encontrou este lugar, porque ela sabe quais prestadores de serviço atendem o telefone. Fechadura eletrônica, eu disse. Campainha com vídeo, luzes com sensor de movimento no caminho lateral e nos fundos, sensores de janela. Se você está se precavendo, não está exagerando. Disse ela, e me enviou 3 contatos por mensagem antes de desligarmos. Quando a casa se aquietou depois de escurecer, do jeito que casas antigas fazem, sentei-me à mesa da cozinha e abri a postagem do Facebook novamente. Comentários das senhoras da nossa igreja se acumularam sob a legenda como fiapos. E que pena, escreveu uma. No meu tempo, compartilhávamos o que tínhamos. Outra adicionou um emoji de mãos em prece e um versículo sobre cuidar da família. Eu podia sentir o roteiro puxando meus tornozelos, como uma correnteza puxa suas canelas quando você não está prestando atenção. Fechei o aplicativo e abri meu caderno. Documentar, não engajar. Escrevi no topo. Abaixo, listei. Print da postagem da Isabela, lição comentários, lés, data e hora. Salvar mensagem de grupo errada. Gravação com atendente do banco. Feito. E-mail da Associação de Moradores salvo. Lista de chamadas. Instalador da fechadura eletrônica. Câmeras. Luzes de movimento. Próximos passos. Desativar compartilhamento de localização. Desativar compartilhamento de fotos com álbum de família. Mudar senha do ID Apple. Caminhei até o quarto azul e parei onde Isabela havia estado quando esticou a trena de parede a parede. A janela emoldurava um pedaço da rua, uma varanda, uma bandeira do Brasil imóvel após a chuva anterior. Imaginei os pôsteres da Helena colados na minha parede, impressões digitais no meu monitor. A borracha lenta, que parece bondade quando você não a nomeia. O quarto estava silencioso. O silêncio pareceu consentimento, para mim, desta vez. Meu telefone vibrou com uma mensagem de uma mulher com quem eu não falava desde o colégio. Sua mãe postou fotos da sua casa. Tão bonita para uma pessoa só. Você sempre foi o forte. Olhei para a mensagem, até as palavras perderem a forma. Então tirei uma foto do texto
e o arquivei. Evidência não é o mesmo que aprovação, mas impede que você duvide de si mesmo quando o coro começa a cantar o velho hino. Antes de dormir, movi a foto de família virada para baixo da entrada, para uma gaveta da cozinha, e a deslizei sob a garantia do fogão. Algo na ordem parecia certo. Verifiquei a tranca da frente, depois verifiquei de novo, e a tranca fez aquele mesmo som pequeno e fiel. A chuva voltou, ou talvez fosse apenas o vento se movendo através das folhas molhadas. Fiz uma última lista em uma página nova. Amanhã, finalizar agendamentos de segurança, ligar para a associação de moradores com o estatuto, levar registro impresso do banco para o trabalho. Pedir a Priscila para ser meu contato se algo estranho acontecer. A caminho de apagar a luz, vi meu reflexo na porta do micro-ondas. Eu parecia cansado, claro, mas também parecia alguém em quem eu poderia confiar. A casa exalou antes que a escuridão tomasse os cantos do cômodo. Percebi que a parte mais perigosa não tinha sido eles tentarem entrar na minha casa. Foi que, por anos, eles entraram sem bater. No meu tempo, no meu salário, nas minhas escolhas. E eu continuei entregando a chave. Naquela noite, eu troquei apenas uma fechadura. Amanhã, eu começaria a mudar o resto. O convite veio como uma mensagem do meu pai, curta e autoritária. Sua mãe está fazendo carne de panela. 19 vias. Vamos conversar sobre uma solução. Eu sabia que não deveria ir, mas algo em mim ainda acreditava que talvez eles tivessem mudado de ideia. Talvez a razão pudesse romper o hábito. Dirigi pelas ruas molhadas em direção ao bairro das Laranjeiras. Os faróis altos cortando as curvas familiares que eu havia memorizado na infância. A casa parecia a mesma de sempre, com a fachada branca brilhando sob a luz da varanda, mas entrar foi como pisar em território inimigo. A mesa da sala de jantar já estava posta com a louça boa, copos de cristal refletindo a luz, guardanapos dobrados como origamis. 3 cadeiras de um lado para meus pais e Isabela, uma cadeira solitária de frente para eles na ponta oposta. Meu lugar. A disposição contava a história. Eu era o réu. Eles eram o júri. O sorriso da minha mãe estava tenso como um fio. Que bom que você pôde vir, Felipe, disse ela, deslizando uma pasta de papel manila sobre a toalha de linho. Meu pai pigarreou, a voz assumindo seu registro sério. Encontramos a solução perfeita. Casas de 5 quartos, todas a menos de 3 quilômetros da escola das crianças. Abri a pasta e vi anúncios de imóveis marcados com a caligrafia deles. Sala de jogos perfeita, bom quintal para as crianças, grande o suficiente para feriados em família. Cada página parecia um projeto para me apagar. São lindas, eu disse cuidadosamente, para a Isabela e o Tiago. Não seja difícil, disse minha mãe, mexendo seu suco. Já falamos com o seu banco. Transferir seu financiamento é simples, administrável, se todos contribuírem. Minha boca secou. Vocês contataram meu banco? Perguntei, mas ela descartou a pergunta como se eu estivesse me preocupando com o detalhe errado. Meu pai se inclinou para a frente. Também falamos com o Roberto no seu escritório. Ele entende de que a família vem em primeiro lugar e está disposto a te dar flexibilidade enquanto administramos essa mudança. As palavras cortaram mais fundo que a pasta. Eles não estavam mais apenas mirando na casa. Estavam se intrometendo no meu trabalho, na minha independência, o único lugar que ainda não havia sido reivindicado. A porta da frente se abriu e Tiago entrou, atrasado, cheirando a loção pós-barba e cerveja. Ele acenou para o meu pai, depois para mim, como se fosse uma reunião de negócios. Espaço na garagem, disse ele casualmente. O lado esquerdo funciona melhor para na minha caminhonete. O Felipe pode estacionar na rua. Ele se sentou, já reivindicando um espaço pelo qual eu pagava.
A voz da minha mãe tornou-se adocicada. Pense nos seus sobrinhos, Felipe. As crianças se lembram de quem esteve lá por elas. Os olhos de Isabela se estreitaram do outro lado da mesa. O que as pessoas vão pensar se você acumular todo esse espaço enquanto meus filhos estão apertados? As velhas palavras, o roteiro familiar pressionando meu peito. Família em primeiro lugar. Sacrifício, não seja egoísta. Olhei para o guardanapo no meu colo, alisei-o uma vez e, em seguida, o coloquei deliberadamente sobre a mesa, ao lado do meu prato intocado. Minha voz me surpreendeu com sua firmeza. Observem-me não ajudar. Cadeiras se arrastaram atrás de mim enquanto eu me levantava. As vozes se alteraram. Meu pai me ordenando para sentar. Minha mãe me implorando para ser razoável. Isabela sibilando. Mas eu continuei andando. Saí para o ar noturno. O cheiro de carne de papel carne de panela agarrado a mim como fumaça. Mudei meu telefone para não perturbe enquanto as chamadas começavam a iluminar a tela. Pela primeira vez, eu não atendi. Na manhã de terça-feira, eu estava na minha mesa, no centro da cidade, tentando me afogar em código, quando meu telefone vibrou com uma notificação da câmera da campainha. Uma figura na porta da minha casa. Abri o vídeo e vi minha mãe balançando um molho de chaves na fechadura, testando uma após a outra, o rosto tenso de irritação quando nenhuma funcionou. Isabela pairava atrás dela, de braços cruzados. Meu estômago se revirou como se eu tivesse levado um soco à distância. Então veio o som de sapatos no asfalto e entrou em cena uma van branca com letras na lateral. Chaveiro BH. Dei zoom até o número de telefone ficar visível. Minha mãe gesticulou grandiosamente em direção à porta, dizendo ao homem: "Eu sou a mãe do proprietário. Ele não vai se importar, só precisamos entrar." O chaveiro hesitou, olhando para sua prancheta. "Ele sabe que estou aqui?" "Ele está no trabalho", disse minha mãe suavemente. "Estou resolvendo isso para ele." Disquei o número com os dedos trêmulos. Quando ele atendeu, eu disse rapidamente: "Aqui é o Felipe Mendes. Essa é a minha casa. Se você tocar nessa fechadura, estará infringindo a lei. Você será responsabilizado." Silêncio. Então, o homem murmurou algo, fechou seu kit de ferramentas e saiu da câmera. O rosto da minha mãe se contorceu enquanto ela ligava para o Tiago no viva voz. Ele se recusou. "Você vai ter que arrombar sozinha. Esta casa pertence a Isabela e às crianças." A voz dela soou no microfone como uma lâmina. Liguei para a polícia militar do meu cubículo. As palavras saindo rápidas. Quando a viatura parou em frente à câmera, minha mãe e minha irmã ainda estavam na porta. O policial saiu, falou com firmeza, apontou para a rua. Minha mãe gesticulou, indignada. Isabela fez uma careta, mas depois de alguns minutos, elas foram embora, sob o olhar do policial. Do outro lado da rua, uma vizinha estava na varanda, de braços cruzados, observando cada segundo. Cortinas se moveram em outras casas. A plateia, que eu nunca pedi, agora tinha assentos na primeira fila. Naquela noite, quando entrei na minha garagem, a casa parecia inteira, mas alterada, como se tivesse inalado a violação do dia e exalado algo frágil. Vizinhos espiaram por trás das persianas, alguns oferecendo acenos rápidos, outros evitando meu olhar. Levei minha bolsa para dentro, tranquei a porta, verifiquei o histórico da câmera novamente. Cada segundo estava salvo. Sentei-me à mesa da cozinha, na mesma cadeira onde uma vez virei a foto da família de bruços. Minhas mãos não tremeram desta vez. A evidência estava no meu bolso, na nuvem, em arquivos que não podiam ser apagados. Mas a verdade me pressionava.
Fechaduras físicas e câmeras não eram suficientes. Eles continuariam vindo, tentando novos ângulos, novas mentiras, novas maneiras de me quebrar. Naquela noite, fiz outra lista, mais longa desta vez. Encontrar um advogado, ligar para um terapeuta, documentar tudo. Chega de esperar que eles parassem. A mancha vermelha do molho de tomate ainda era levemente visível entre os azulejos perto da pia. Teimosa, apesar da minha esfregação. Parecia quase um lembrete esculpido na própria casa. Limites sangram se você não os protege. E desta vez, eu jurei que protegeria. Era uma quinta-feira, o tipo de dia que deveria ter sido comum. Linhas de código na minha tela, café esfriando ao lado do meu teclado, o zumbido de conversas pelo escritório aberto. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Priscila. Seus pais estão na recepção. Dizem que é uma emergência. Meu estômago se contraiu antes que minha mente acompanhasse. Levantei-me, todos os olhos em mim enquanto eu empurrava minha cadeira para trás. Lá embaixo, na recepção polida do nosso escritório, encontrei-os esperando como uma tempestade em roupas de domingo. Minha mãe segurava um lenço de papel, os olhos úmidos, a postura trêmula. A voz do meu pai ecoou pelo piso de mármore. É a Isabela. Ela sofreu um acidente. Felipe, precisamos de você agora. O roteiro era ensaiado, praticado para obter simpatia, pânico, vantagem. Mas meu telefone vibrou novamente no meu bolso. Outra mensagem deslizando pela tela. Um texto da própria Isabela, reclamando do almoço da cantina na escola do filho dela. A mensagem tinha sido enviada há 2 minutos. Ela estava bem. Levantei a cabeça e deixei minha voz ser ouvida. Eles estão mentindo. Minha irmã não sofreu acidente nenhum. Isso é só um teatro para me tirar daqui. A recepcionista congelou. Alguns colegas de trabalho pairavam perto dos elevadores, de olhos arregalados. A voz do meu pai ficou mais ríspida, mudando de tática. Isso é um assunto de família. Não diz respeito a estranhos. Ele gesticulou amplamente para os outros, tentando recuperar o controle do ambiente. Foi então que Daniela, minha gerente, entrou na recepção, seus saltos batendo contra o piso, os olhos firmes enquanto ela avaliava a cena. Felipe? Ela perguntou. Eu me virei para ela. Eles estão perturbando meu local de trabalho com uma emergência falsa. Isso não é sobre família. É assédio. Por um longo momento, a recepção ficou em silêncio, exceto pelo ruído de papéis na mesa. O olhar de Daniela se moveu entre nós, pesando, decidindo. Então ela assentiu uma vez, rápido como um martelo de juiz. Segurança, ela chamou. 2 guardas se aproximaram, profissionais, firmes. Acompanhem-nos para fora. Este prédio não é um palco para drama familiar. As lágrimas da minha mãe secaram tão rapidamente quanto surgiram. Meu pai gaguejou protestos, mas os guardas os moveram em direção à porta. Eu fiquei ali, as mãos paradas, observando o equilíbrio de poder mudar. Pela primeira vez em anos, a plateia não era só minha. Meus colegas assistiram e, em vez de vergonha, senti outra coisa. Validação. Quando as portas de vidro se fecharam atrás deles, Priscila veio para o meu lado. Ela pousou a mão no meu ombro. Você não está sozinho nisso, disse ela. Outro colega assentiu, com olhos gentis. O velho roteiro estava se quebrando. A autoridade deles não chegava até aqui. Pela primeira vez, percebi que eu poderia revidar, não apenas com palavras ou desafio, mas com a lei, com limites, com aliados que não precisavam compartilhar meu sangue para se importar comigo. Na subida de elevador, tomei uma decisão.
Eu ligaria para o Dr. Gilberto Pires, o advogado que um velho amigo da faculdade havia recomendado, e marcaria uma consulta com a doutora Miriam, uma terapeuta que a Priscila havia mencionado uma vez. Eu precisava tanto da lei quanto da clareza se quisesse sobreviver à tempestade. Naquela noite, meu telefone se iluminou com chamadas perdidas e mensagens de voz, cada uma mais raivosa que a anterior. Não ouvi nenhuma delas. Sentei-me à mesa da minha cozinha, a leve mancha de molho de tomate ainda agarrada ao rejunte, sob meus pés, e escrevi no meu caderno. Limite no trabalho mantido. Próximo passo. Linha legal. Na manhã de domingo, meu telefone parecia mais pesado que minhas chaves. Acordei com uma série de notificações, cada uma pequena granada. Isabela Viquel havia criado uma vaquinha online com o título Crise de moradia. Ajude meus filhos a terem um lar. A foto de capa era eu, em pé na frente da minha casa, cortada para parecer que eu estava guardando algo que não merecia. A legenda dizia: quando a família te abandona, as crianças são as que mais sofrem. Os comentários choveram. Simpatia de conhecidos da igreja, orações de vizinhos, doações de pessoas que não tinham a menor ideia. Antigos colegas de classe, com quem eu não falava há anos, me enviaram mensagens, o tom afiado de julgamento. Nunca pensei que você seria tão egoísta. Denunciei a página. À tarde, ela havia sumido, mas não antes de o estrago se espalhar como fogo pela cidade e pela congregação. Cada olhada na minha tela trazia outra acusação, outro lembrete de que a narrativa deles viajava mais rápido que a verdade. Logo depois do meio-dia, uma batida soou na minha porta da frente. Pelo olho mágico, vi o pastor Valadares, Bíblia debaixo do braço, postura pesada de decepção. Felipe, disse ele, quando entreabri a porta. Sua família está preocupada. Você está se afastando do seu dever. O Senhor nos ordena a cuidar dos nossos. Mantive a porta firme entre nós. Pastor, eu não pedi conselhos. Peço que respeite minha privacidade. Minha voz não tremeu desta vez. Ele suspirou, longo e pesaroso, como se eu fosse a ovelha desgarrada, e então apertou a Bíblia contra o peito. Estarei orando para que seu coração se abrande. Ele se afastou, deixando o cheiro de chuva e julgamento no ar. Quando voltei para dentro, algo chamou minha atenção na escrivaninha perto da janela. Um pão caseiro enrolado em papel pardo, amarrado com um barbante. Um bilhete preso sob o nó dizia: nem todo mundo acha que você está errado. Alguns de nós gostariam de ter tido a coragem de estabelecer limites mais cedo. Marisa. O pão ainda estava morno. Minha garganta se apertou enquanto eu o colocava no balcão. Por dias, eu me senti isolado, o mundo se inclinando contra mim. Aquele simples pão me lembrou que havia olhos observando que viam com mais clareza, que acreditavam em mim, mesmo que não pudessem dizer em voz alta. Naquela noite, entrei em uma sessão de vídeo com a doutora Miriam. Ela ouviu enquanto eu explicava sobre a vaquinha, o pastor na minha porta, as mensagens me chamando de egoísta. Ela assentiu lentamente. Você não precisa responder a cada acusação, disse ela. O engajamento é a armadilha. Seu trabalho é documentar, não defender. Colete tudo. Prints de tela, gravações, cartas, mas não lute com eles no teatro deles. Permaneça no seu. Escrevi a frase em uma página limpa do meu caderno. Documentar, não engajar. Parecia uma armadura se encaixando no lugar. Mais tarde, enquanto a noite pressionava contra as janelas da casa, andei de cômodo em cômodo novamente, verificando fechaduras, ajustando câmeras, ligando as novas luzes com o sensor de movimento que eu havia instalado. O pão estava no balcão, pela metade, o bilhete guardado no meu caderno com as outras evidências.
Pela primeira vez em semanas, senti uma estabilidade frágil. Eles podiam gritar, podiam encenar, podiam atrair estranhos para o coro, mas eu tinha fatos. Eu tinha nomes e datas e prints de tela. E em algum lugar, no silêncio entre as batidas, eu tinha a prova de que nem todo mundo acreditava na história deles. Minhas paredes não eram apenas de madeira e gesso. Agora, eram construídas de registros, aliados e uma resolução que eu nunca havia reivindicado antes. Antes de dormir, coloquei o papel do pão na pasta de evidências. Não porque eu precisaria dele no tribunal, mas porque queria me lembrar que, às vezes, até a menor gentileza pode firmar um homem se preparando para a tempestade. Na primeira manhã em que me sentei em frente ao Dr. Gilberto Pires, senti como se finalmente tivesse encontrado uma linguagem para tudo o que eu vinha carregando. Seu escritório cheirava levemente a couro e papel antigo, as persianas projetando listras de luz sobre uma mesa empilhada com arquivos organizados. Deslizei minha pasta em direção a ele. Print de tela da página da vaquinha, o e-mail da Associação de Moradores, a mensagem de voz do meu pai ainda salva no meu telefone, as impressões das postagens do Facebook, o registro das filmagens da câmera, a gravação com a cooperativa de crédito. Ele folheou tudo com a precisão silenciosa de alguém que sabia exatamente o que procurar. Isso não é apenas assédio, disse Gilberto, finalmente batendo o dedo na transcrição da mensagem de voz. Isso é intenção. Eles estão tentando ocupar sua casa. Vamos redigir uma notificação extrajudicial. Eles já cruzaram a linha. Ele apertou o play na mensagem de voz que eu quase apaguei por hábito. A voz do meu pai encheu a sala. Nós vamos nos mudar para lá. Ele não pode nos impedir. Ouvir aquilo naquele escritório estéril fez meu peito queimar. Isso, disse Gilberto, é o tipo de coisa que encerra discussões no tribunal. Quando cheguei em casa naquela noite, movi-me pela casa como um guarda inspecionando um perímetro. Instalei as novas luzes com sensor de movimento perto da porta dos fundos, verifiquei os ângulos das câmeras, apertei os parafusos da placa da fechadura. A casa estava começando a parecer menos um lar e mais uma fortaleza, mas pelo menos era uma fortaleza que eu controlava. No dia seguinte, eles apareceram no meu escritório novamente. Desta vez, era Isabela, com os olhos vermelhos, a voz embargada na recepção. Ele abandonou os próprios sobrinhos. Ela gritava alto o suficiente para todos ouvirem. A recepcionista congelou, da mesma forma que na semana passada. As pessoas se viraram. Antes que eu pudesse sequer me mover, Priscila saiu do elevador com 2 colegas de trabalho ao seu lado. Ela bloqueou o caminho de Isabela, a voz calma, mas inflexível. Você precisa ir embora. Aqui não é o lugar. Os outros 2 ficaram ombro a ombro ao lado dela. Eu nunca os tinha visto tão firmes. Pela primeira vez, não me senti como uma presa. Mais tarde, naquela noite, fui até a casa dos meus pais e entreguei o envelope em mãos. A notificação extrajudicial selada e certificada. Minha mãe abriu a porta e olhou para essa carta antes de levantar os olhos para os meus. Você vai se arrepender disso, disse ela, baixo e afiado, como se estivesse esculpindo as palavras em pedra. Dirigi de volta pelas ruas tranquilas do bairro, com o eco da voz dela nos meus ouvidos. A carta estava nas mãos deles, a linha traçada. Eu não estava mais esperando por permissão. Pela primeira vez, acreditei que eu poderia realmente vencer. No sábado à noite, a casa no bairro das Laranjeiras estava iluminada como no Natal. Todos os parentes que eu tinha estavam sentados na sala de estar. Avó, tias, primos, todos dispostos em um semicírculo como jurados convocados para um julgamento. Entrei carregando minha pasta, com Gilberto logo atrás de mim. Meu pai pigarreou como se estivesse convocando uma reunião. Esta noite, ele disse, chegaremos a uma solução. Uma casa maior, espaço para todos. O Felipe fará a coisa certa.
Coloquei minha pasta na mesa de centro e a funta abri. Não, eu disse. Não estamos negociando. Estamos contando a verdade. Um por um, apresentei as peças. Recibos mostrando que eu paguei minha própria faculdade, enquanto a de Isabela foi coberta. Despesas de aniversário que eram desproporcionais além da razão. O registro da câmera mostrando 17 tentativas na minha fechadura. A queixa da associação de moradores, os prints da vaquinha, a gravação do banco. Então, peguei meu telefone e apertei o play. A voz do meu pai se espalhou pela sala. Nós vamos nos mudar para lá. Ele não pode nos impedir. A conversa parou abruptamente. As mãos da minha avó se apertaram em seu colo. A boca da minha tia se abriu. Deslizei as fotos da câmera. Minha mãe na porta, com o chaveiro. Os policiais na minha varanda. Vizinhos observando do outro lado da rua. A sala zumbia com sussurros. Finalmente, coloquei uma folha no topo da pilha. O contrato, assinado para um cargo em Florianópolis, e ao lado, o anúncio imobiliário com uma foto da minha casa, com as letras vermelhas estampadas. Vende-se. Estou de mudança, eu disse. Vou vender a casa antes de deixar que seja tomada. Vocês não vão ficar com ela. Vocês não vão ficar comigo. A sala explodiu em murmúrios. Isabela pulou, o rosto vermelho, gritando sobre seus filhos. E eles? Ela chorou. Eles ficarão bem, respondi calmamente. Desde que você pare de tentar pegar o que não é seu. Gilberto colocou a notificação extrajudicial no centro da mesa. Se isso continuar, disse ele, com a voz suave e certa, haverá consequências legais. A voz da minha avó tremeu quando ela se virou para meus pais. Vocês o fizeram pagar aluguel quando era menino? Vocês deram tudo a ela e acharam que ninguém notaria. O rosto do meu pai ficou vermelho. Minha mãe sentou-se em silêncio, os lábios pressionados e brancos. A voz de Isabela rachou de fúria, mas a sala não era mais deles. Recolhi as pastas, levantei-me e olhei para cada um deles. A história termina aqui. Eu não vou viver mais assim. O silêncio que se seguiu foi mais espesso que a raiva, mais pesado que a vergonha. Era o som de um mito familiar desmoronando. Saí pela porta para o ar noturno, o frio cortante, as estrelas claras, meus passos firmes. Pela primeira vez, o futuro parecia ser só meu. Na manhã seguinte àquele confronto, dirigi de volta para minha casa em silêncio. O tipo de silêncio que parece que o próprio ar está prendendo a respiração. Quando entrei, o lugar parecia mais vazio do que nunca. Coloquei meu laptop na mesa da cozinha, espalhei as evidências em ordem. Cópias de cheques de aluguel, recibos da faculdade, notas fiscais de aniversários, a queixa da associação de moradores, prints da vaquinha da Isabela, imagens da câmera, da minha mãe mexendo nas fechaduras e, finalmente, a mensagem de voz do meu pai admitindo tudo. Construí uma linha do tempo, linha por linha, como se estivesse montando um processo. A primeira ligação foi da tia Clara. Felipe, me diga que não é verdade. Você realmente teve que pagar aluguel durante a faculdade, enquanto a Isabela teve a dela paga? Respirei fundo e contei a verdade. Depois, enviei por e-mail uma cópia dos cheques. Ela ofegou ao telefone. Sua mãe escondeu isso de todos nós. Pela primeira vez, percebi que o mito estava se quebrando sem reparo. A segunda chamada foi um alerta de mensagem. Minha avó, Evelyn, que mal havia falado durante a reunião de família, escreveu: Quero te ver, sozinha. Eu não sabia que eles te tratavam assim. Minha garganta se apertou. Por décadas, a voz dela fez parte do coro, me dizendo para ceder, para fazer concessões, mas agora ela estava do meu lado. Juntei as evidências em uma única pasta e a deixei no escritório do Gilberto. Ele examinou e balançou a cabeça.
Agora, se eles sequer respirarem na sua direção do jeito errado, podemos entrar com uma ação. Isso não é mais drama familiar. É um assunto legal. Naquela tarde, meu pai ligou. Sua voz era de ferro. Você nos humilhou. Você sabe o que fez? Fez a família inteira pensar que somos monstros. Se você vender essa casa, corta os laços de sangue para sempre. Minha resposta foi firme. Vocês cortaram os laços anos atrás, quando me transformaram em nada, além de uma carteira e um plano B. Desliguei, sentindo o peso sair do meu peito. Naquela noite, sentei-me no meu escritório, olhando pela janela para o pequeno jardim que eu tentava cultivar. Manjericão, alecrim, taguetes. Deveria ser um santuário, mas tudo que eu via era um campo de batalha. Cada canto desta casa estava marcado pela invasão deles, suas exigências, seu sentimento de direito. Vendê-la não era rendição, era fuga, era libertação. O muro que antes me prendia estava desmoronando. E através das rachaduras, eu finalmente podia ver uma saída. Um ano depois, o sol nasceu sobre Florianópolis, derramando uma luz dourada sobre a porta vermelha que eu mesmo escolhi. Meu 300º aniversário começou com silêncio. O cheiro de manjericão e tomilho vindo do jardim. O ranger do assoalho sob meus pés descalços. O zumbido de um lar que pertencia apenas a mim. Na parede da entrada, pendia um único gancho com uma única chave. Sem cópias, sem reservas escondidas, apenas a minha. Na cozinha, preparei café e olhei para as taguetes alinhadas como sentinelas. Lembrei-me de como me disseram que taguetes eram comuns demais para um jardim da frente, como fui forçado a aceitar rosas em vez disso. Aqui, neste novo solo, elas prosperavam porque eu queria que prosperassem. A campainha tocou e meu pessoal entrou. Priscila com uma garrafa de vinho, Marisa carregando uma torta de maçã ainda morna, Daniela com um presente embrulhado debaixo do braço, Noemi rindo ao se sentar com flores. Gilberto me deu um tapa nas costas. Feliz aniversário, Felipe, disseram eles, as vozes brilhantes, genuínas, sem segundas intenções. Cortei a torta, a minha favorita, aquela que nunca tive na infância, porque bolo de chocolate era suficiente para todo mundo. O sabor de canela e maçã parecia desafio e cura ao mesmo tempo. Mais tarde, enquanto os copos tilintavam e a casa se enchia de conversa fácil, verifiquei meu telefone. Uma única mensagem da minha avó, Evelyn. Estou orgulhosa de você por ser corajoso. Meu peito se aqueceu. Talvez alguns laços não precisassem ser completamente cortados. Talvez eu pudesse escolher quais manter. Quando a noite terminou e o último convidado saiu, Miguel ficou. Estávamos saindo discretamente há um mês, sua bondade tão constante quanto as montanhas fora da cidade. Ainda de pé para aquela trilha no sábado? Ele perguntou com um sorriso. Assenti, percebendo que pela primeira vez em anos, a ideia de construir algo novo com alguém não me aterrorizava. Pendurei minha chave de volta no gancho, a casa se acomodando no silêncio. Um ano atrás, eu estava em uma cozinha com molho de tomate espalhado pelo azulejo branco, minha família dividindo meus cômodos como terras a ser conquistada. Agora, eu estava em uma cozinha diferente, em uma casa sobre a qual ninguém mais tinha direito, cercado por amigos que me respeitavam. E o leve perfume de taguetes entrando pela janela aberta. Sussurrei para mim mesmo. Família não é quem compartilha seu nome, é quem respeita seus limites. A porta vermelha brilhava fracamente sob a luz da varanda. Um lembrete de que toda saída também pode ser uma entrada, todo fim um começo. E pela primeira vez na minha vida, o começo era meu para escolher.